o Leão de Judá já conquistou seu espaço, né? Vocês já tiveram esses apadrinhamentos. E você me contou aqui, eu ia te perguntar justamente se você tinha algum exemplo de conversão. Você já me citou aquele exemplo do cara que tacou a lata de cerveja. Agora, ainda falando do meio, né, da questão old school, da imagem, né, que a gente tem, queria que você dissesse o que você pensa sobre tatuagem, o que você pensa sobre piercing, sobre as músicas, o rock que a galera escuta em geral, né? Como que você enxerga esse meio? Bem, eu vou dizer para você. Hoje eu estava conversando na rádio, onde eu participo de um programa, de um fórum e debate, e nós estávamos conversando sobre a questão de piercing e de tatuagem. E eu perguntei a alguns pastores que falaram: as minhas ovelhas eu não aconselho que elas utilizem. Mas se a pessoa tiver, eu nunca vou mandar ele arrancar. E aí eu perguntei assim: mas a pessoa usando piercing, é pecado usar piercing? Ele falou: peraí, mas... é e não é. Eu falei: é e não é? Eu falei: tá bom. Se você disser que é, eu vou perguntar o seguinte: e a menina que bota brinco? Qual é a diferença do brinco pro piercing? Pois é, zero. Então, aí eu condeno o piercing, mas eu não condeno o brinco, que ficou bonito. Mas a história do brinco, ela no período de Cristo, e antes até, quando o povo de Israel tinha os seus escravos, né? E quando eu falo escravos, não é porque eles eram negros, africanos, não. Eram povos, época, né? Não, eram povos que perdiam a guerra e se tornavam escravos dos povos vencedores. E muitos escravos, depois, o povo de Israel vivenciava o seguinte: durante 7 anos você vai ser meu escravo. A partir de 7 anos você está livre. Mas muitos desejavam continuar sendo escravos, mas por opção. E aí ele usava um brinco para ser a característica dele, dizendo assim: eu estou aqui porque eu quero, é minha opção. Aí tudo bem. Aí você pergunta assim, a pessoa, em relação à tatuagem, existem alguns versículos que falam que não se deve marcar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas quando se fala isso, no Velho Testamento, está falando de desenhar ou caracterizar a imagem de uma pessoa ou de alguma coisa que ele coloca como idolatria. Alguns povos asiáticos, eles têm a prática de tatuar o rosto de um familiar que morreu. Em alguns lugares usam as fotos das pessoas. Em alguns eles simplesmente constroem tipo pequenas casas, bota fogão, geladeira, alimento. Caramba. Existe tudo isso. Na cultura nipônica existe isso. Eu acho que quando você falou sobre a questão de marcar o corpo, você deve estar se referindo se eu não me engano, é Levítico, né? Sim, Levítico, mas você também vai observar lá em Apocalipse, se não me falha a memória, Apocalipse 5, e ele trará as marcas escritas Jesus na sua coxa, o Senhor. Sim. Aí eu conversei com o pastor e falou: mas é sob. Aí eu falei: sob como? Como é que se escreve sob assim, flutuando? Qual é a letra que fica flutuando? Não tem. É na própria carne, irmão. Sim. Mas é aquele tipo de coisa. Eu vi uma pastora que falou assim: isso é errado, é pecado. Mas o esposo dela tinha tatuagem daqui até lá embaixo. Hoje ele é pastor. Mas ele não aconselha ninguém a fazer. Mas todas as tatuagens que ele fez era coisa demoníaca. É porque lá em Levítico, se eu não me engano, tem uma questão mística ali por trás, não é apenas uma questão estética, né? Não é estética. Ela fala sobre a questão da imagem de símbolos de morte, que várias é totalmente coisas. Diferente da, totalmente diferente. Mas é claro que se você for observar nas Filipinas e várias partes asiáticas, como os maoítas, os havaianos que desenham, né? Isso aí, eles colocam ali o quê? Com uma forma de consagração. Sim. No Egito também existia isso. Quer dizer, você colocava a imagem de um deus, essas situações todas. Até porque, pastor, eu sempre tive essa dúvida, né? Vamos dizer assim. O próprio capítulo de Levítico, se eu não estiver enganado, é Levítico mesmo, que fala sobre a tatuagem, ele também diz que você não pode comer carne de porco, que você não pode comer carne mal passada, e a gente não vê. Se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma. Inclusive tem Levítico também que fala que você não pode criar 2 animais no mesmo ambiente. Ou seja, se eu tiver um gato e um cachorro, então eu vou pro inferno na minha casa. Há uma radicalidade também nesse sentido da palavra, não? Porque Levítico, ele está colocando o quê? O livro da lei.
do Exato. entendimento, certo? Então, quando você começa a colocar certas coisas, por exemplo, os 10 mandamentos, se você deixou de cumprir um, errou todos. Errou todos. Não tem meio E termo. com o advento da vinda de Cristo, nós temos a oportunidade de receber a salvação pela graça de Deus. Jesus não cobrou que você fizesse um sacrifício para Ele. Então as pessoas muitas das vezes falam, mas você está tatuado, você não é de Deus. Aí eu vou fazer o quê? Vou amputar o meu braço? Entendi. E o que adianta? Aonde verdadeiramente tem marcas? Na mente, no coração ou só na pele? Tem pessoas, mas tem pessoas que estão carregando marcas aonde? Ah, sim. Nossa, no interior, né? Que são piores. O ódio, não perdoar, coisas do passado. Passa que a pessoa... anos e anos ainda com aquela rancor, aquela coisa. Isso aí. São essas situações que eu acho que são piores. Então tá bom. Vai fazer uma cirurgia, uma cesariana marcou, então pecou. Teve até um tempo atrás um caso na televisão de uma mãe que não queria que o filho recebesse transfusão sanguínea. Isso aí já vai bater dentro de uma visão, né, dentro de uma denominação. Tem uma denominação que defende que essa, simplesmente que não princípio. aceita essa visão, porque ali o sangue é a vida. Mas quando vai se falar, isso bate na minha cabeça sempre, a questão de que o sangue é vida. Jesus deu o sangue dele para que nós pudéssemos ser resgatados. Mas Baal também requer o sangue. Os sacrifícios demoníacos têm a finalidade não de vida, mas de morte. Aí eu falo, o crânio, a sabedoria de Deus, qual é a cor do osso? Ela tem a cor do osso do alemão, do francês, do inglês, do africano. Tudo igual. E o sangue? O sangue também é tudo igual. Então Deus é sábio. Porque todos são iguais perante a presença de Deus. Todos nós temos o DNA de Deus espiritual. E praticamente no aspecto físico, o sangue é da mesma cor e o osso é da mesma cor. E é incrível que durante vários anos os nobres se achavam que eles eram sangue o quê? Azul. É engraçado. Então vou parafrasear o quê, Tim Maia? Azul da cor do mar. Será que é isso? Pois é. Então aí eu sou superior a você na cor. Então quando nós colocamos isso, e na Irmandade Biker, eu sei que tem alguns clubes que seguem uma linha ariana. White Power. Então eles não aceitam negros. E não é somente negros, pessoas que têm uma cor escura. Porque se você... mas só negro? É africano? Não. Se você for ver um indiano, ele é escuro também. Sim, pardo. Pardo, essas coisas. Então, tem clubes que não aceitam, como da mesma forma. Não, Moto 125 não entra no nosso evento. Eu já fui evento assim. Era só de 250 para cima. Motos menores não entravam. São conceitos? Preconceito? Sim. Porque é prejudicial. Então, imagina tatuado. Isso não, mas eu já estive lá na igreja, o diácono que olhou a minha tatuagem, estava assim, só esse pedacinho. Ele falou, o que é isso assim? Acabou, não falou mais comigo. Antes falava comigo, subia na minha moto, queria tirar foto, mas quando viu a tatuagem, já rompeu os padrões cristãos. Sim. Julgou. E condenou. Isso aí. Julgou. Existe uma música que eu canto, diz assim, diga qual a marca que você tem. Muitos trazem marcas que não escolheu, de nascido adquirido. Quer dizer, você tem lá desde pequeno uma marca, mas a minha marca está no meu coração, na minha alma, na minha mente, que é Jesus Cristo. Ele marcou a minha vida. Essa é a diferença.